Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia. As nossas melhores saudações, bem-vindos a mais uma edição do Discurso Direto, o espaço de entrevista de fundo da Rádio Eclésia. Consigo estarão o Padre Candange, jornalista, e Manuel Vieira na condução deste espaço, que hoje tem como convidado a Bela Palanga Chivuco Vuco, político, ligado à UNITA. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado e saúdo todos os ouvintes da Rádio Eclésia e agradeço a oportunidade que me dão para poder comunicar com os ouvintes. Muito obrigado. Muito bem, é inevitável, começamos por aí. A África não será a mesma com a partida de Gaddafi. Eu penso que é preciso perceber que estamos numa fase de processos de transformação profundos e nenhuma sociedade estará imune a isso, porque a expectativa e a esperança e aquilo que os cidadãos querem é o melhor para as suas vidas. E espero que as sociedades atentas, as lideranças africanas atentas também, antecipem-se às transformações que os cidadãos precisam e sejam as lideranças a tomar as iniciativas, não é verdade? Para não ser feita a transformação de forma caótica, como assistimos na Líbia, e, sobretudo, a forma como o próprio Gaddafi foi morto, que aquilo foi praticamente um assassinato. Portanto, não podemos ser apologistas desse tipo de atitudes, mas se as lideranças não tiverem capacidade de tomar iniciativa e anteciparem-se aos fenómenos, o risco que há é das transformações, tal como ocorrem no Magreb. Portanto, é isso. Defende a ideia que a justiça foi feita? Acho que houve transformação. E é positivo que tenha havido transformação depois de mais 40 anos de ditadura, mas que as transformações podem ser feitas de forma responsável, desde que as lideranças, na verdade, tenham a capacidade de fazer as leituras adequadas sobre as expectativas dos seus cidadãos, na verdade, e puderem dar resposta de forma positiva a essas expectativas. Mas por que fala sempre sobre as lideranças? Fala sempre sobre as lideranças e não propriamente os interesses ocidentais que volta e meia determinam este xadrez político. Eu não sou apologista de olharmos sempre para os fatores exógenos. Nós temos que olhar para nós próprios, não é verdade? Se nós ficarmos aqui a pensar ainda o colonialismo, é porque o neoimperialismo e tudo isso, estaremos a passar-nos a nós próprios um certificado de menoridade. Significa que afinal nós somos manípulos de outros interesses, quando nós podemos pegar em nossas mãos as rédeas dos nossos destinos. E por isso temos que ser nós a dinamizar os nossos processos. Portanto, eu não sou muito apologista de pensar que é o Ocidente, porque são os interesses russos, são isso e aquilo. Não, nós. As nossas sociedades têm que ser o produto do nosso trabalho, da nossa visão sobre o que queremos dos nossos países, não é verdade? As políticas que nós definimos e a forma inclusiva como trazemos toda a sociedade para os processos de transformação. Mas então é favorável a uma pena de morte? Eu não sou. E posso dizer que, apesar de nunca ter sido pessoa assim aderente do Gaddafi, eu acho que foi muito mal o que aconteceu com ele como pessoa, não é verdade? E pela primeira vez fiquei assim um bocadinho aliviado, porque na Côte d'Ivoire, quando os insurgentes ou o grupo do atual presidente encontrou, na verdade, o presidente Gbagbo foi tratado com alguma dignidade, na verdade, felizmente, isso a mim orgulha, foi tratado com alguma dignidade. Podia ter sido melhor. Na verdade, não era preciso meter o presidente com camisa interior, em trajes menores. Portanto, podia ter sido melhor. Nós temos que começar a passar uma ideia da nossa dimensão de humanidade, a forma como tratamos uns aos outros, não é verdade? E nesse aspecto os líbios falharam. Fizeram uma revolução extraordinária, mas falharam no tratamento que deram ao Gaddafi. Podiam tê-lo levado com todo o cuidado, tratado dele, dos ferimentos que ele tinha e levá-lo à justiça. Não é verdade? Mas praticamente o Gaddafi foi assassinado. Essa parte não foi positiva. Já para terminar este aspecto, que é a nossa introdução, gostaria de ouvir de si, Dr. Abel Chivuco Vuco, se Gaddafi é um dos líderes que não olhou para os sinais dos tempos, os interesses ocidentais, insisto nessa questão, para além de outras formas de pressionar este tabuleiro político que volta e meia se chama Primavera Árabe. Eu penso que não só Gaddafi. O problema fundamental de África é que
a transformação e essa revolução democrática de África dos anos 89, 90 não foi um fenômeno iniciado por convicções, na verdade. Portanto, todas essas lideranças que fizeram algumas transformações foi ou por pressões internas, dos fenômenos internos, no nosso caso foi o fenômeno interno da guerra civil, na verdade, porque senão o regime não se teria transformado, na verdade, mas por outro lado também as influências geoestratégicas depois da queda do Muro de Berlim e o descrédito do comunismo e todas essas filosofias de esquerda, na verdade, e por outro lado o facto do próprio Ocidente ter introduzido os fatores condicionantes para as ajudas. Isso é que fez com que os líderes mudassem, mas as convicções não se alteraram, na verdade. Portanto, fizeram uma metamorfose apenas para manterem-se no poder. E eu depois vou referir isso. No nosso caso também é assim. Nós aqui temos, de facto, um problema de que os mesmos que eram fortemente de partido único, comunistas, etc., de repente parece que são os melhores democratas, mas na prática continuam com as práticas do passado. É por isso que não permitem manifestações, é por isso que manipulam a comunicação social, é por isso que intoxicam a juventude. Então podemos falar que há virtudes no regime de Gaddafi. O que eu quero dizer é exatamente o contrário. O que quero dizer é que todas essas gerações não conseguiram fazer de facto a transição do ponto de vista mental, em termos de valores, em termos de princípios, em termos de crenças. Ajustaram-se por necessidade, metamorfosearam-se, mas não se transformaram em valores, não acreditam. E nós aqui temos o exemplo, o presidente tem dito sempre, o presidente da República, que a democracia foi imposta, significa não acredita. Quem não acredita não pode implementar uma coisa que não acredita. É preciso ter fé. Portanto, a Revolução Democrática em África, na maioria dos casos, salvo algumas exceções, na verdade não foi fenômeno iniciado. Foi fenômeno forçado ou simples adaptação ao contexto e aos novos tempos. Então nega que haja em Angola um processo de reconciliação, uma democracia, nega isso? Entramos agora para o Estado da Nação. Talvez vamos então analisar o discurso do Sr. Presidente, para podermos responder a todas estas questões. Eu considero que é útil e positivo que o Sr. Presidente dirija-se aos angolanos, não é verdade? E também é positivo que, pela primeira vez, o Presidente está a cumprir a Constituição, porque nem sempre cumpre. Já o foi no ano passado. Já no ano passado fez o discurso à nação e desta vez também fez o discurso à nação cumprindo a Constituição. E encorajamos que, mesmo fora desse quadro constitucional, também o Presidente, de vez em quando, fale para os angolanos. Agora, o que é pena, para mim, é que o discurso que ouvimos do Presidente foi um discurso comum. Portanto, fez a abordagem macroeconômica das estatísticas, que é um discurso próprio de um ministro do plano, por exemplo, e daqui a dias, quando for a apresentação do Orçamento Geral do Estado, ouviremos as mesmas coisas. Portanto, não houve no discurso do Presidente, do meu ponto de vista, profundidade, não foi um discurso visionário e não foi um discurso com ambição para aquilo que Angola espera, não é verdade? Portanto, o Presidente não transmitiu esperança ou fé para a maioria dos que lutam pela vida no dia a dia. Ideias concretas. Em que é que se apega para dizer isso? Não confortou os que sofrem, estão angustiados com o futuro. Coisas concretas, indicadores. O Presidente, por exemplo, foi ambíguo e até um certo insípido quanto à necessidade de demoralização da governação e a luta contra a corrupção e os roubos. O Presidente não esclareceu as dúvidas, as desconfianças dos cidadãos quanto ao nepotismo que caracteriza o acesso à riqueza concentrada nos seus mais próximos e familiares. Há tantos boatos. O Presidente precisava de esclarecer isso. O Presidente não convenceu suficientemente os jovens deste país que esperavam por um anúncio de um verdadeiro programa de reformas democráticas e respeito à lei, ficando-se pela ideia de pronto, vamos conversar com os jovens, isso é confusão. Não é assim. Um programa, uma ideia concreta. Eu acho que o Presidente perdeu uma grande oportunidade. A ideia de organizar os Angolas. Já vai continuar, mas voltando a essa questão da reconciliação nacional que perguntava o meu colega em instantes. Uma das primeiras coisas. Há uma passagem no discurso que fala sobre a reconciliação nacional. Uma das primeiras coisas que o Presidente disse, e eu tenho aqui bem anotado, é que uma das condições primárias para a estratégia do MPLA, que é Angola 2025, é a unidade nacional, a paz, a reconciliação e a estabilidade. Estamos de acordo que isso são pressupostos. E o conteúdo, qual é o conteúdo disso? O que é que o Presidente disse sobre essas coisas? Por exemplo, a paz. Sim, senhor, aqui no espaço continental temos paz. Mas o Presidente ou se esqueceu,
ou não tem preocupação em relação à questão de Cabinda. Uma palavra os nossos irmãos de Cabinda não teria ficado mal para lançar ideias sobre como é que vamos continuar a desenvolver esforços por via do diálogo para resolver o problema. A estabilidade, sim senhor, temos estabilidade. Mas quais são os fatores propiciadores da estabilidade de um país? Primeiro, são processos políticos sérios e previsíveis, e nós ainda não temos isso. Estamos a tentar entrar agora nisso. E são instituições legítimas e fortes. Nós não temos isso. Porque, e aquilo que o presidente Obama fez no seu discurso, disse no seu discurso no Ghana, é preciso que a África ultrapasse o conceito de que a estabilidade é garantida pelo papel de um cidadão, do homem forte, não é verdade? Porque isso traz o quê? Traz aquilo que eu chamo síndrome da imprevisibilidade. Portanto, estabilidade, aqui está outra questão. E também falou da reconciliação nacional. Bem, falou também da fiscalização. Depois voltaremos para isso. Mas também falou da reconciliação nacional. É preciso reconciliação nacional. Meu amigo, eu sempre defendi a teoria de que para o MPLA e o Presidente da República, reconciliação significa subordinação de todas as vozes diferentes. E a atitude tem sido sempre por ali. E, infelizmente, no nosso caso, também temos líderes das oposições que tem aquilo que eu chamo submissão voluntária à vontade do sistema. Tem algum exemplo? Tem algum exemplo? Não preciso de dar exemplos, vê-se por aí todos os dias, não é verdade? Apesar da má governação e de tudo que assistimos, há líderes que não falam disso, não levantam os problemas, não indicam caminhos, não fazem soluções. E dou casos, portanto, a reconciliação nacional não é uma questão que sai de decreto, é um processo que tem que ser contínuo, com gestos, etc, etc. Por exemplo, 10 anos depois da morte do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, o que é que custa ao Presidente da República fazer um gesto de reconciliação? Isso é que é gesto de reconciliação. E autorizar a família fazer o funeral. Por que é que vamos continuar a punir um morto? Não é verdade? O que é que custa fazer um gesto de reconhecimento do papel histórico do Presidente Holder Roberto? Toda a gente sabe, são factos. Isto é que faz a reconciliação. E temos o exemplo, por exemplo, do Presidente Mandela, que assim que assumiu a Presidenta da República, foi buscar o seu antigo carcereiro e transformou-o em seu guarda-costas. Dá sinais de abertura, não é verdade? E nós, não. Nós temos essa tendência, e o regime tem essa tendência, é só o MPLA, a história é só o MPLA, quem lutou é só o MPLA. Não se faz reconciliação nacional. Então, o que é que indicaria? Busca-se a submissão dos outros. E há os que aceitam voluntariamente esta submissão. Eu não aceito. Então não há indicadores de reconciliação em Angola? Significa que nós não estamos a dar os passos profundos e suficientes que podemos dar. Uma coisa é dar passos profundos. Da mesma maneira. Uma coisa é, Sr. Abel, uma coisa é dar passos profundos que são requeridos pela pressa que nós temos de nos reconciliarmos efetivamente. Outra coisa é estarmos em processo. No processo nós começamos de 0, 1, 12 e vamos contando passos. Eu considero não haverá nenhum indicador. Podemos dizer que estamos num processo, mas nós temos que ter ambição. Nós temos que ter o melhor. Não é verdade? Por que é que vamos aceitar a mediocridade? Nós temos que querer, de facto, uma democracia séria, profunda. Não é verdade? Porque eu considero que nós não somos ainda um país democrático. Nós temos que querer processos sérios. E, de facto, eu vou olhar, por exemplo, para as várias coisas que o Presidente disse. Se me permitem, abordamos esse aspecto daquilo que o Presidente chamou de a condição primária da Agenda Angola 2025. Mas o Presidente falou de muitas outras coisas, não é verdade? E vamos por partes, por favor. Para esquematizar o pensamento também do ouvinte. Todas elas, ou na maioria delas, algumas foi, não diria tímido, mas modesto, e noutras faltou visão e ambição. Por exemplo, o Presidente falou sobre a pobreza. A perspectiva a pobreza extrema. E aqui, eu me pergunto, o Presidente confundiu o conceito de pobreza como se a pobreza fosse só a pobreza rural. Só nas aldeias, só no campo é que há pobreza, não é verdade? E é por isso que ele disse que a resolução dos problemas da pobreza tem a ver com o aumento da produção agrícola familiar e o assistente com microcrédito, portanto, a problemática da comercialização rural e as vias secundárias e terciárias. Portanto, ela entendeu que essa estratégia de apoio à produção familiar agrícola, a questão do microcrédito para as famílias, a questão das estradas secundárias e terciárias, a questão do comércio rural, que isto por si só
é o que acaba com a pobreza. E ele depois disse, é possível libertar os angolanos da fome e da pobreza. Doutor, não só é possível, tem que se fazer. O Presidente da República esqueceu-se, teve dados, por exemplo, do inquérito integrado sobre o bem-estar da população, que é o IBEP, portanto, dados científicos que poderiam aferir esses dados não são científicos, nem são corroborados pelas instâncias internacionais que fazem avaliação da realização e do nosso nível de desenvolvimento econômico. Não é verdade. Portanto, e por outro lado, o Presidente omitiu que nós temos graves e sérios níveis de pobreza urbana, aqui, periurbana. Não é verdade? Mas concorda que boa parte da pobreza está no interior. E é tão degradante, ou talvez mais degradante, não é verdade, do que a pobreza rural. As pessoas nas aldeias não têm problemas graves de saneamento básico, as aldeias são limpas. Vai ver se vivem as coisas que vivem aqui os nossos irmãos do Kazenga, aqui num bairro chamado Curtume, em que sempre que há chuvas, as pessoas não podem dormir, as casas ficam completamente inundadas. Isso é pobreza, não é verdade? E uma estratégia significa, eu posso até admitir que, pronto, tem algumas ideias quanto à pobreza rural. Há necessidade de se desenvolver o interior. Sim. Obviamente. Mas tem que se desenvolver o país no seu todo, não é pensar em parcelas. Mas não existem ideias sobre como resolver os problemas da pobreza urbana. E a pobreza urbana passa pelos problemas de saneamento, passa pelos problemas de arranjar emprego, passa pelos problemas da educação, passa pelos problemas vários de água e energia. Portanto, temos que abordar o contexto da pobreza no seu todo. Na verdade, tanto a rural como a urbana. Dentro do capítulo da... O Presidente, por exemplo... Só um pouquinho. Dentro do capítulo do que o Presidente disse, o Presidente referiu-se à fiscalização. Ficou satisfeito que o Presidente tenha pedido aos parlamentares mais fiscalização dos atos do governo? Eu penso que até este Parlamento, da maneira como estruturaram o regimento interno da Assembleia Nacional, tem menores prerrogativas em relação à fiscalização. Até aqui nunca fizeram nada. Não, o mas, próprio por exemplo, Presidente da Assembleia Nacional tinha feito um decreto que suspendia toda a ação de fiscalização dos deputados. O recuo que o Presidente ao propor à Assembleia Nacional disso ser feito pela Assembleia Nacional, ter interpelado a Assembleia Nacional nesse sentido, esse recuo pode significar alguma coisa na sua opinião? Primeiro é que eu vou ligar essas Pensando que o Parlamento, o cabeça de lista, é o Presidente do Executivo? Para mim, vou aliar essa coisa, esse fator com duas coisas. O Presidente, em certa medida, ou diria o regime, tem falta de autoridade moral e falta de vontade política para assumir políticas de combate à corrupção endémica e os roubos. Não tem. Acha que a fiscalização se baseia apenas na corrupção? A fiscalização tem duas dimensões. No nosso caso, é preciso primeiro começar por acabar com a corrupção. Porque é isto que impede que viabilizemos o país, ou pelo menos que diminui a nossa capacidade de viabilização do país, não é verdade? Mas é preciso que alguém fiscalize. Vamos para a fiscalização em termos de verificar a eficácia da governação, a implementação dos programas aprovados, a fiscalização da maneira da utilização dos recursos, não é verdade? Mas o Presidente, por exemplo, falou sobre os governantes que fazem negócios em si próprios. Todos nós sabemos, andam por ali, se não é a maioria dos governantes que andam por ali. Houve alguma ideia sobre alguma medida concreta? Não houve. Temos tolerância Todos sabemos temos que tudo isso não está a funcionar. A probidade teatro. É tudo teatro. Temos o Tribunal de Contas. Alguém já ouviu o Tribunal de Contas fazer uma ação de verificação e intentar contra um desvio aqui ou acolá? Nunca se ouviu. Nos jornais saem todos os dias notícias de escândalos, de roubos, de corrupção, de apropriação da propriedade do Estado por pessoas, familiares e amigos. Alguma vez houve? Por que não temos coragem de pensar que vamos instituir a alta autoridade contra a corrupção? Uma coisa séria. Por que não vamos no modelo dos sul-africanos, por exemplo, que fizeram aquela agência chamada Scorpions, que era uma polícia especificamente dirigida para fazer o combate à corrupção? Não, nós ficamos com as ideias do teatro. Porque, no fundo, houve um artigo importante que tinha sido feito pelo Dr. Alves da Rocha e que dizia que não dá para tocar na corrupção, porque senão vamos deixar de ter governantes. Porque os governantes todos vamos deixar de ter governantes. Mas é assim tão linear? Na sua análise política? O que eu acho é que deveria haver a coragem de dizer, sim senhor, esqueçamos as coisas que já passaram. Porque entendo que não podemos sacrificar o futuro por causa do passado.
Esquecemos os que já roubaram, fizeram. Mas daqui para frente, corrijamos isso. Agora, para ter uma atitude dessas, tem que ser alguém que mesmo para trás também não tem lacunas. Agora, quem tem lacunas para trás, dificilmente pode implementar programas dessa natureza. Essa fiscalização pode ter pernas para andar, faltando um ano para as próximas eleições? Não acredito. Até porque o ladrão não fiscaliza o ladrão. Não é verdade? A quem está a acusar? O criminoso não fiscaliza o criminoso. A quem está a acusar, doutor? Não estou a acusar, só estou a dizer os grandes problemas de desvios que são conhecidos pelo mundo fora são feitos no âmbito da governação. E a governação é o partido que detém a maioria no Parlamento, não é verdade? Como é que os colegas que são a maioria do Parlamento, alguns deles foram ministros e enquanto estiveram no governo também tiveram as mesmas práticas, como é que vão fiscalizar? Qual seria o modo melhor? Qual seria o modo melhor de fazer a fiscalização, a sua opinião? Eu penso que os angolanos têm que entender que para podermos moralizar a governação, para trazermos para Angola um modelo de governação patriótico, sensível ao sofrimento dos povos, sério, na verdade, e que tenha a capacidade de autorresponsabilização, tem que haver mudança. Não acredito que o MPLA tenha essa capacidade, porque a maioria de muitos dos tais dirigentes estão envolvidos nestas coisas. Mas não haverá políticos da oposição. Então os angolanos façam essa mudança. Não haverá políticos da oposição que sejam empresários? E que depois, assumindo cargos públicos, também corram o mesmo risco? Ou não. E talvez vejamos já outra coisa que o presidente disse, já que está a falar dele. Ou venham a fazer negócios consigo próprio. Já que o presidente disse isso. O presidente disse uma coisa relacionada com a questão da criação de uma classe empresarial angolana. Ele disse, estão a surgir os ricos e o Estado não é contra os ricos. É a coisa mais positiva. O Estado não pode ficar contra os ricos. Na verdade, o Estado deve promover os angolanos para os angolanos serem ricos. Agora, a questão é, como é que as pessoas ficam ricas? Na verdade, como é que as pessoas, em 5, 10 anos, ficam bilionários? Ali é onde está o problema. As pessoas devem ficar ricas trabalhando, criando iniciativa, na verdade, fazendo coisas honestas e justas. Na verdade, de acordo com a lei. Portanto, é ali onde só está a diferença. E para mim, o que nós temos hoje é um sistema que criou uma classe empresarial constituída por familiares, amigos e governantes, e excluindo ou condicionando os restantes cidadãos. Há empresários honestos ali que procuram fazer trabalho, mas são condicionados. Ou entram na linha do sistema, ou os negócios não prosperam. Prosperam daqueles que têm os padrinhos, têm os familiares, têm ali, etc. Portanto, não pode ser assim. Não pode ser assim. E é por isso que é difícil, na verdade, em função disso tudo, haver fiscalização séria. E talvez vou mesmo abordar, já que estamos nesse capítulo, abordar uma coisa interessante que o presidente disse. Mas ainda temos que falar da educação, da saúde e da água. Vamos falar disso tudo, se o tempo permitir. Em relação à natureza do sistema. O presidente disse que temos, do ponto de vista político, um sistema... Portanto, o presidente disse que temos em Angola um regime de democracia política e uma economia social de mercado. Com todo o respeito que eu tenho e devo ao senhor presidente, isso não é real. Nós o que temos em Angola, do ponto de vista político, é um autoritarismo de cariz africano em transição para a democracia. Porque a democracia tem atributos específicos. E posso citar aqui 5. Para termos uma democracia, temos que ter garantia e efetividade das liberdades fundamentais. Nós em Angola não temos. Aquilo está tudo escrito na Constituição. Mas os miúdos, quando saem para manifestar, dizem, não podem. Vai a cacetada. Portanto, não existe isso. Ou pelo menos não é aplicado. Temos que ter pluralismo político. Pluralismo político significa que as pessoas podem fazer os partidos, as várias organizações. Isso existe. Isso temos. Não, é por isso que estou a dizer isso. Isso temos. Temos que haver eleições livres, justas e periódicas. Vamos tentar entrar nesse ciclo. Até aqui as nossas eleições, pelo menos, não mostraram nem liberdade nem justiça. E o conceito de periodicidade vamos só tentar estruturar agora, nas próximas eleições. Portanto, podemos também dizer aqui que estamos a caminho. É preciso que haja diversidade e equidade dos órgãos de comunicação social do Estado. É uma falácia, isso não é verdade. Os órgãos de comunicação social do Estado funcionam à moda do antigo Partido Único, não é verdade? Quase. Em que são caixas de ressonância da propaganda do sistema, não é outra coisa.
temos que ter administração pública e órgãos de defesa, ordem pública e segurança apartidários. Também ainda não temos. Um bocado melhor estão as Forças Armadas. A polícia precisa de ser ajudada a afirmar-se mesmo apartidária. Os órgãos de segurança não são. Está a ver? Portanto, temos que ter isenção do Poder Judicial. Também não temos. Portanto, o que significa, nós estamos em transição. Temos que fazer um trabalho conjunto, nós todos os cidadãos, com o sistema, para podermos garantir que daqui a alguns anos, vamos dizer, sim senhor, esses 5 critérios de avaliação do que é uma verdadeira democracia, sim senhor, demos passos. E mesmo assim continuarmos a expandir esses pressupostos. A outra dimensão que o Presidente disse é de que, do ponto de vista econômico, temos uma economia social de mercado. Quem nos dera que tivéssemos, pelo menos, a dimensão social, em termos de visão e em termos práticos. Mas há tantos empreendedores mas que nós não temos. Que trazem essa vitalidade à nossa economia, doutor. Do meu ponto de vista, o que nós temos em Angola é o que eu chamo de capitalismo condicionado, nepótico e vassalo. O que isso significa? Capitalismo condicionado, nepótico e vassalo. É isso que nós temos. Não é nada economia social de mercado, não é verdade. Significa está pondo parte das iniciativas privadas. Houve abertura legal. Exato. Para a economia de mercado. Significa iniciativa privada. Mas essa iniciativa privada ficou politicamente condicionada. De um lado, para servir os interesses familiares, etc. É por isso que chamo que é nepótico, porque se formos a ver os grandes empreendimentos, é tudo de um determinado grupo ligado às famílias, é nepótico, mas também condiciona todos os outros. Ou aceitas o cartão, ou não sei o quê, ou ir no banco, o crédito não sai, ou o projeto nos concursos do Estado não se consegue, não se ganha com esses concursos. Portanto, temos um capitalismo condicionado, nepótico e vassalo. Vassalo por quê? Porque também, em certa medida, há uma conjunção de interesses entre a dimensão nepótica e alguns grupos internacionais. Também nem todos, porque mesmo nos grupos estrangeiros, também há uma espécie de discriminação. Há aqueles que se juntam a essa dimensão nepótica e há outros que também ficam de fora. Portanto, isso é que nós temos. Espero que possamos, daqui a alguns anos, dizer que, sim senhora, agora estruturamos no país uma verdadeira economia de mercado, em que a livre iniciativa pode garantir, desde que seja, de facto, bem estruturada, a viabilidade econômica bem garantida, qualquer cidadão consiga, não precisa de ser primo do governador, ou primo do ministro tal, ou amigo de tal, não precisa de ser filho de tal, não é verdade? Portanto, este quadro é que é preciso avaliar. Então, se o presidente avaliou o seu governo, não lhe dá a nota que naturalmente estará na expectativa do discurso, quer dizer... Que nota que daria ao governo da... Eu penso que o problema não é dar nota. O problema é avaliar tudo o que foi dito. Mas que virtudes teve? Que virtudes eu penso que foi um discurso comum. Não, virtudes da governação nesses últimos... Foi um discurso comum que deveria ser mais... E vou levantar, por exemplo, o problema. O presidente falou da saúde. Na verdade, e é bom que tenha falado da saúde. Bom, informou o tempo daqui a pouco começa a apertar. Correto. Gostaria, doutor Abel, que abordasse essa questão da saúde nas outras políticas públicas para com a água, a energia e, claro, está o setor da educação. Abordamos saúde e educação, por exemplo. Nos dois casos, mas gostaria que fizesse atenção ao que se pode apontar como virtude. Correto, vamos encontrar, de certeza. E mesmo nesses capítulos, o presidente falou sobre saúde e educação. Nos dois casos, o presidente falou da expansão da oferta da rede. Sim, senhor. É positivo. Expandiu. Mas, por exemplo, ao nível da saúde, há uma coisa que o presidente disse que eu acho que não faz sentido. O presidente disse que uma das grandes decisões do executivo foi atribuir $2 milhões a cada município para tratar da questão da saúde. Milhões. Não é verdade? Sim. Ela disse $5 milhões para a gestão corrente. 5 milhões na totalidade para a gestão do município, 2 para a saúde. E é um conceito, essa homogeneização da abordagem dos municípios. Mas os municípios não são iguais, nem a extensão, nem do ponto de vista demográfico, nem do ponto de vista da estrutura social do município, nem do ponto de vista dos problemas que cada município vive. Como é que vamos atribuir da mesma maneira para Kazenga e da mesma maneira para Lumbalangimbo? Tem diferente população, tem diferentes problemas. Portanto,
vê-se ali que não há amadurecimento das propostas e das ideias. Não é verdade? Portanto, mesmo ao nível da saúde, estamos a falhar na estruturação e hierarquização do sistema. O que é que faz depois? O que faz com que depois as populações afluem aos hospitais de referência porque o sistema não está montado. Quando o sistema devia estar montado, em que há os postos médicos ajustados para as pequenas localidades e que ali se faz a triagem. Trata-se o que se pode, o que não se pode, transmite-se para os hospitais municipais, dos hospitais municipais para os hospitais provinciais e hospitais regionais ou especializados. Portanto, não estamos a conseguir estruturar este sistema de saúde, não é verdade? Houve expansão da questão da educação. Também reconheço. Sim, senhor, houve expansão. É uma virtude? É uma virtude. Houve expansão. Os recursos permitiram-nos construir mais escolas, não é verdade? Mas não conseguimos acabar com as crianças fora do sistema de ensino. O presidente diz que talvez lá para 2016, 2017, ver se até lá conseguimos universalizar a saúde. O que significa que até lá teremos muita gente que não terá oportunidades da vida. Nascerão condenadas para serem um fracasso na vida. Não é verdade? E também não abordou bem, ou não deu indicadores, de que temos o problema não só da universalização da educação, mas o problema da qualidade da educação. O problema de como é que vamos incentivar a classe de professores, as condições de trabalho dos professores. Passamos para o nível das universidades regionais. É um passo, na verdade, mas que até aqui ainda estão a funcionar assim a meio gás. Mas era preciso o presidente dar um anúncio. O nosso objetivo é, daqui a mais 5 anos, vamos estabelecer o conceito de universidades provinciais, cada universidade tem que ter. Porque os jovens do Cubango, os jovens que terminam o ensino médio no Mochico, estão condenados a ficar por ali, a não ser que tenham recursos para mover para outras províncias. É aí a dimensão que eu digo que o discurso faltou ambição. Podemos olhar, por exemplo, já noutro nível, a energia e a água. Questão da energia. A energia e água. Parece estar melhor que a água, segundo o que disse o Presidente da Em República. termos de água, pelo menos o Presidente foi honesto. E aí eu tiro o chapéu. Porque o Presidente disse que não existe ainda um projeto estruturante sobre a questão da água. Foi honesto, mas é muito grave. É muito grave. Então como é que o país não tem um projeto para estruturar a água? Com tanta água, tantos rios que nós temos. Outros países que vivem no deserto dessalinificam as águas do mar e distribuem água para os cidadãos. Não é verdade? Como é que nós não temos projeto? Não temos. E o presidente orientou que os responsáveis dos setores façam tudo para ver se até o próximo ano vamos ter projeto. Então, se só vamos ter provavelmente o projeto no próximo ano, quando é que passará a fase de implementação? É por isso que nós vivemos essa situação. E é aí onde volto outra vez que a pobreza urbana, não é verdade, é tão ou mais degradante do que a pobreza rural. Porque nas aldeias as pessoas vão buscar água ao rio. Na verdade, não é assim tão degradante. Lavam a roupa no rio, aqui nos bairros das cidades, não é verdade, sobretudo onde não há, no interior, no Planalto, ainda as pessoas fazem cacimba nas suas casas. Aqui as pessoas têm que comprar a baldes. Na verdade, a baldes. E é caro. Como é que as pessoas vão lavar roupa de forma adequada? Como é que vão tomar banho quando não tem água? E o governo não tem plano. Não é verdade? Portanto, este é um problema sério. E ali onde mais também entra a questão de estratégias para resolver o problema da pobreza urbana. Tivemos há tempos, aqui nos bairros de Luanda, pelo menos aqui em Luanda, o problema da água era mitigado com pessoas que tinham tanques nos seus quintais e que alguns faziam garimpo no sistema de água do Estado, etc. E a atitude do Estado foi partir aqueles tanques, etc, etc. Ora, um governo responsável, sabendo que o governo não traz água, a população fez o que é que vai fazer? É regularizar esse processo. Como é assim? Identificar os que têm tanques, chamar por eles, conversar com eles. Sim, senhor, é dali onde vocês fazem a vossa vida, é por essa via que o cidadão obtém. Como nós ainda não temos capacidade de trazer água, vamos regular, todos inscrevem-se, metem-se contadores naqueles que recebem água por via do sistema, não é verdade? Mas a preços baixos, porque essas populações são mais carentes, não é verdade? E essas regularizam-se o sistema. Isso não é legitimar a ilegalidade? Quando o sistema não tem capacidade, é preferível legalizar a maneira prática como os cidadãos conseguem ultrapassar os problemas. Legalizar, harmonizar, não é verdade? Baixar os preços e esperar até quando o governo puder trazer, não é verdade, a água. A energia, isso nós nem precisamos de falar, nós vivemos aqui, não, nem falar do meio rural, vivemos aqui, sabemos. Até porque houve uma coisa que o presidente também disse.
E já ouvi outros governantes dizerem. Quando eu ouvi governantes dizerem que até o próximo ano de 2012, 80% da população rural vai ter água, eu perguntei-me, será que os companheiros, e eu ouvi primeiro pelos responsáveis da área das águas, têm noção do que estão a dizer? 80% do meio rural, água. Quando nem conseguimos aqui no meio urbano, onde as coisas estão mais concentradas, vamos para o meio rural, onde as comunidades são mais dispersas, onde os problemas de circulação são muito mais graves, onde não há energia para montar os próprios sistemas. E vamos, quer dizer, eu penso que precisamos de ser um bocado mais, não diria sérios, talvez é muito forte, mas mais realistas, não é verdade? Termos ambição com realismo. Por exemplo, as filosofias habitacionais. Sim, senhor. É bom que o senhor presidente tenha reconhecido que o que tinha sido dito na campanha eleitoral de que haveria a criação de 1000 fogos, afinal aquilo foi só teatro. Ou então, alguém convenceu o presidente de uma coisa que não era execuível. O presidente agora falou da possibilidade de, por via das novas centralidades, construírem-se 350.000 fogos. Na verdade, há alguns já em construção, outros em via, mas isso ainda é projeção, na verdade, até o próximo ano, para ver se melhora. É muito bom, por exemplo, que tenhamos aqui em Luanda a centralidade de Quilamba Caixa, é um empreendimento bastante positivo. A nova centralidade do Cacoaco também vai ser. A minha questão é só as filosofias de acesso a essas centralidades, na verdade, e por outro lado, como é que o governo encaixa esses projetos no quadro normal do mercado da habitação, na verdade, cidadão. Do mercado da habitação. Eu ficaria satisfeito, por exemplo, se o presidente tivesse anunciado, porque ele também disse que as pessoas que vivem em tendas e que tenham saído do Cacoaco, de Viana e de Kazenga, e os do Lubango, vão ter que esperar a construção das casas. Mas então, se essas pessoas já estão nas tendas, por que não as tiramos nas tendas, pelo menos de Cacoaco, Viana e Kazenga, e vão para Quilamba Caixa, para essa centralidade? Por que não vão? Porque afinal talvez está uma classe inferior que não merece ficar ali, tem que esperar ainda outras mais baratinhas. Não está correto. Mas há orientações, o Presidente disse que há orientações, por exemplo, ao Ministro do Urbanismo e Construção, para que, em coordenação com os governadores, ou o governador da província que citou, a Willa, haja um plano consistente. Correto. Para que tal Vamos fazer plano, mas os outros já estão a sofrer agora. Estão nas tendas e vem aí chuva. Tem filhos, tem mulheres. Por que nós não pensamos que, se nós estivéssemos nas tendas, estaríamos felizes? Por que não pegamos neles, vão para a centralidade, pelo menos de Luanda, vão para a centralidade de Quilamba Caixa? Não vão ocupar tudo, aquilo tem muita casa. Mas por quê? Porque a filosofia não, as pessoas que vão lá têm que pagar $100 e tal mil, $200 mil. Quem é que tem capacidade para pagar isso? São os mesmos que têm capacidade para comprar no Talatona, para comprar na Nova Vida. O cidadão mais baixo não consegue. O que se devia fazer é, quando o Estado se mete em construir, que seja para as classes mais baixas. Na verdade, os apartamentos de Quilamba Caixa deviam estar ali entre os 30 mil e os 50, 60 mil. Pagos em 10, 20 anos, para os jovens que acabam de sair da universidade e arranjam um primeiro emprego, aqueles que querem casar, os jovens que têm um pequeno negócio, não é verdade? E que não conseguem pagar 100 mil, mas conseguem pagar 30 em 5 anos, em 10 anos. É para esses, o Estado é para esses que deve olhar. Porque para aqueles que podem pagar 200, 100 e tal, vão para o mercado normal. Até porque o Estado, ao fazer também projetos como os empresários fazem, está a fazer concorrência desleal aos empresários, ao mercado. Não é verdade? Porque o Estado vai para o mesmo segmento que os empresários querem ir, que é o segmento da classe média, média alta, para pagar 100 e tal, 200. Então, o que é que tem de positivo a centralidade? A centralidade tem positivo o facto de estar construída, mas está errada a filosofia de acesso. O Estado deve direcionar-se para as classes mais baixas, as classes socialmente mais vulneráveis, e fazer casas para estas. E não intervir na área do mercado normal da classe média. Isso que façam os empresários. Doutor, mudemos então de assunto. Vamos falar sobre a sua UNITA. O senhor estará, de alguma maneira, desiludido com a liderança atual do seu partido, a liderança de Isaías Samacuva? Ouvimos notícias, lemos muita coisa, há alguns desabafos que teria feito a um dos embaixadores americanos em Angola, Dan Mosena, e que foi reproduzido pelo Wikileaks. UNITA e a sua posição, doutor?
Bom, número 1, eu peço que os ouvintes me compreendam, porque é público e a comunicação social angolana e internacional reportou o que aconteceu na reunião da Comissão Política da UNITA no Ambo. De forma ilegal, injusta e anti-estatutária, fui suspenso por um período de 45 dias. Isso pressupõe que durante esse período não posso desenvolver atividade político-partidária. E nestes termos, também não posso falar de assuntos da UNITA, enquanto percorrer esse período. Depois do período terminado, estarei disponível. Mas nas circunstâncias presentes estou suspenso, portanto não posso desenvolver atividade político-partidária, não posso falar de assuntos do partido, porque senão estaria a infringir essas regras, e eu quero deixar esse período passar. Terminado esse período, lá para fins de novembro, terei as minhas opiniões. Agora, até lá o Congresso já passou. O que eu posso garantir aos angolanos é que os angolanos fiquem tranquilos. Nós estamos aqui para servir Angola e vamos servir. Por que não fala servir a UNITA? Por que não diz servir a UNITA? A UNITA já deixou de ser uma causa para si? A UNITA é um instrumento de Angola, não é verdade? E eu não acredito que nós estamos nos partidos para servir os partidos. Estamos nos partidos para servir o país. Não é verdade? Porque se estivéssemos nos partidos para servir os partidos, então para que foram feitos os partidos? Não é verdade? Portanto, estamos aqui para servir Angola. Os partidos só são veículo. E nesse aspecto eu posso tranquilizar os angolanos, vamos servir Angola. Não é verdade? Agora sobre a UNITA, neste momento não posso falar. Mas quando diz novembro, fim de novembro, estou disponível e eventualmente também para surpreender o país. Surpreender o país? Estou disponível a fim de novembro, posso falar, eventualmente surpreender o país. Doutor, quando diz que é ilegal, qual é o seu estado de alma nesta altura? Tranquilo, olhando para o trabalho da Comissão Jurisdicional da UNITA, conversa com os seus companheiros, entre eles o presidente Isaías Samakuva? Significa, repito, não posso falar sobre a UNITA, mas posso referir que todos viram que saí da reunião, até hoje nunca falei. O que significa, há muita serenidade. É um bom momento também de refletir e vermos como é que podemos servir Angola de forma séria, de forma profunda. Agora os colegas são meus colegas, portanto não tem nada a ver. Não podemos confundir, alguns dos seus familiares, não podemos confundir a relação humana com as problemáticas políticas. Não, eu não faço confusão nesse sentido. Essa surpresa de que se refere para o nosso ouvinte precisa de uma significação, não seja uma surpresa aleatória e que depois cria uma frustração interna. Se eu só posso falar em novembro, já perderia o sentido, tudo que eu posso dizer. Mas pode surpreender o país? Estamos disponíveis a Por que não surpreende a UNITA? Partido? Como? Surpreender o país significa a formação de um novo partido? Eu não posso falar dessas coisas de política partidária. Por que não surpreende a UNITA? Eu não posso falar de coisas de política partidária. Para mim, o mais importante é servir o país. Não tenho nada que surpreender a UNITA, é o meu partido, portanto. Há quem diga que o senhor vai bater com a porta. O senhor vai bater com a porta, congelar a sua militância. Não tenho conhecimento disso e, portanto, em novembro, depois darei as minhas opiniões. Vai convidar a imprensa para quando sair a deliberação? Obviamente, quando eu tiver que falar, é para o público, para os angolanos ouvirem, porque é para os angolanos que se direciona, é para os angolanos que nós queremos servir, não é para outros, portanto. Neste momento não posso falar. Não posso falar, estaria a infringir as regras que me foram injustamente impostas. Mas já foi várias vezes ouvido pela Comissão Jurisdicional, desde a famosa reunião do Ambo? Assim, outra figura. Em direito há uma filosofia que diz que não se pode falar de processos, não é? Portanto, não posso falar se conversei, se não conversei com os outros, etc. Portanto, isso outros que falem, eu não. A minha dimensão é, aconteceu uma coisa injusta, ilegal e anti-estatutária, mas eu vou na mesma cumprir. Por que chama injusta? Depois do tempo, veremos. Por que chama injusta? A seu tempo, foi apresentada pelo seu partido como sendo justa. A seu tempo, tudo isso estará provado. O alvo é Abel Chivucovuco, é Paulo Lucambagato, ou são militantes como quaisquer outros? Eu fiz uma nota de imprensa, aí há uns 2 meses, em que eu deixei claro que aquilo tudo são expedientes de ordem política, não tem nada a ver com a disciplina. Portanto, mas como não posso falar de política partidária, deixemos isso para novembro. Muito bem, avancemos para outro tema, este já ligado a mais o aspecto social dos angolanos, hoje por hoje, a questão da família e a discussão sobre o anteprojeto da lei penal, enfim. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o aborto. Eu estive
Em simultâneo, quando eu estava na reunião da Comissão Política no AMBO, também participei no Congresso Da Família, promovido pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. E fiz lá uma abordagem onde resumi, de forma simples, que a vida é uma dádiva que em consciência, por imperativo de consciência, deve ser protegida. E ainda referi nessa altura que se fôssemos a favor do aborto, como cristãos, provavelmente, se os nossos pais acreditassem nisso, nós também não estaríamos aqui. Teríamos esse risco, na verdade. E é por isso que entendo que é preciso protegermos a vida. E a proteção da vida significa que só em situações extremas é que a mãe corre perigo, não é verdade? E que seja nos primeiros tempos, talvez pode-se optar como opção de saúde, não como filosofia em relação à vida. Não é verdade? Portanto, entendo que as coisas têm que ser assim. E quais, na sua opinião, quais seriam as consequências da lei ser aprovada? Para Angola, por exemplo. Eu espero e considero que os colegas ou os companheiros, os compatriotas que estão na Assembleia são gente responsável, não é verdade? E que terão a profundidade de analisar as coisas no seu devido prisma e, sobretudo, porque nós devemos olhar para a nossa identidade como angolanos, não é verdade? E não embarcarmos nas modas e nos modernismos. Só porque é assim na Espanha, também temos que fazer. Só porque é assim, não sei onde, temos que fazer. Daqui a bocado vamos aprovar a lei da homossexualidade, depois a lei de não sei quê, depois, só porque acontece assim. Não. Não é verdade? Temos a nossa identidade, temos o nosso estádio e evolução, etc, etc. Portanto, acredito que os colegas, os compatriotas que estão na Assembleia Nacional terão a sabedoria suficiente para entenderem que precisam de tratar disso com uma certa cautela e, sobretudo, patriotismo, até porque o nosso país, em termos de população, ainda a população é mínima, portanto, precisamos, no nosso caso, até precisamos de encorajar a natalidade. Sou daquelas que defendem que o governo devia ter uma filosofia em que os cidadãos que tivessem, por exemplo, só até 3 filhos, que cuidem dos seus filhos. Mas os cidadãos que tivessem acima de 3 filhos, por cada filho o Estado tinha que dar um valor. Para aumentarmos a nossa população. Temos essa capacidade financeira? Temos, sim, senhor. O nosso problema não é falta de capacidade financeira. O nosso problema é como utilizar os recursos disponíveis. Até porque, ouvi uma frase interessante do Sr. Presidente da República. O Presidente da República disse: Angola, o país, tem rumo. Obviamente que tem rumo. Agora, qual é a qualidade do rumo? E para mim, o rumo está inclinado. Porque o conceito de rumo, na verdade, tem muito a ver com a percepção que esse rumo diz a cada pessoa, a cada cidadão. Um indivíduo que os negócios dele estão a andar bem, tem contactos com o ministro de tal. Se o senhor é milionário, o país tem rumo. Agora, aquele indivíduo que não consegue dar a comida às famílias, tem problema e não tem habitação, tem viver na tenda, como é que vai dizer que o país tem rumo? Não é verdade? Mas que Angola tem potencial, de verdade, para ser viável. Até estive a discutir aí com os amigos uma coisa que eu chamei de... Não, angolanos. Uma coisa que eu chamei de fórmula resolvente, na verdade, para avaliar a viabilidade da Angola. É uma espécie de equação, não é? Em que teríamos o fator 1 da equação, que é a extensão do país. Temos um país muito grande. Este país grande, em termos de extensão, somado ao fator 2 da equação, que são os recursos, na verdade, petróleo, diamantes, ferro, ouro, cobre, platina, níquel, fosfatos, tantas terras aráveis, oceano, a nossa costa é longa, rios, muita água, fauna, floresta, tudo isso. Portanto, o fator 1, extensão do país, mais o fator 2 da equação, recursos, mais o fator população. Nós andamos aí entre os
16, 17, 20 milhões. Não temos dados estatísticos fiáveis. O Instituto Nacional de Estatística diz uma coisa. O último avançava a 20, saúde diz outra coisa. Estamos ali por os 20 milhões, não é verdade? E com uma característica de que a estrutura etária da nossa população, a maioria são jovens, o que significa que temos força de trabalho inesgotável, apesar de que uma grande parte é não qualificada, não é verdade? Portanto, extensão do país, mais recursos, mais população, são fatores tangíveis, concretos, objetivos, positivos. Agora, o quarto fator é que é problemático, não é verdade? Que é a incógnita da equação, que é a qualidade da governação. Se a qualidade da governação for má ou negativa, esses fatores todos têm que ser divididos pela má governação e, obviamente, o país fica com o rumo inclinado. Se esses fatores forem multiplicados pela boa qualidade da governação, obviamente, o país tem rumo, mas um rumo certo. Portanto, a equação significa que Angola tem os fatores condicionantes para dar resultado. A incógnita é a qualidade da governação. E neste momento eu avalio na generalidade a nossa qualidade de governação em termos de vontade política muito fraca. Vontade política verdadeira de abordar os problemas e resolver. Não. A tendência do governante, hoje, no nosso caso, quando a pessoa é nomeada, toda a família diz, poxa, agora a família vai se safar. São 2 anos, 3 anos, vamos ver o que é que cada primo aparece, todos. É casa, para carros, tudo tem que se safar. Porque se ela não fizer isso, todos dizem, o tipo não dá nada, esteve lá, ainda continua andando de candongueiro. Portanto, aí está o problema de vontade política. Patriotismo também é fraco. E por que é que eu digo isso? Se o governante sabe que tem que fazer uma escola, que em termos de avaliação técnica e financeira, essa escola deve custar 50 milhões de dólares, recebe os 50 milhões de dólares, manda construir uma escola de 40, porque ele tirou 10 para si. É patriotismo isso? Porque aquela escola vai ficar como aconteceu com o hospital aqui, Hospital Central de Luanda. Depois de 1 ano, está a cair. O Estado perdeu. Portanto, em termos de patriotismo também, que é uma das condicionantes da qualidade de governação, fraco. Sensibilidade, porque a governação tem que ser sensível. Você tem que pensar que o sofrimento do outro podia ser comigo. E eu gostaria, na verdade, que também houvesse sensibilidade para comigo. E alguém me dizia que, em termos de governação, nós temos que pensar o que é que eu desejaria que fizessem para mim se eu é que estivesse naquele lugar do fraco. Tem que se pensar assim, na verdade. Também sensibilidade fraca. Capacidade técnica razoável. Sim, já agora tem alguns bons técnicos, mas razoável. Portanto, este aqui é o problema que nós temos. Somos condicionados pelo tempo. Infelizmente seria muito bom continuarmos a conversa e principalmente sobre a UNITA, já que são várias as questões que lhe foram colocadas por ouvintes, principalmente pelo Facebook, e não são os contactos que temos aqui na rádio. Vamos esperar então que haja essa surpresa para o país em novembro, já falta pouco, e desejamos felicidades para o seu trabalho. O mais importante é todos nós estarmos com vontade de servir o país à medida das nossas capacidades, mas de forma honesta, séria e patriótica. E esta é a nossa disposição, e é por isso que eu digo, tranquilizo os cidadãos. Nós estamos disponíveis e vamos servir o país. Com a surpresa de novembro. Obrigado pela presença. Obrigado pela sua presença, doutora Abel Chivuco-Vuco, foi o nosso convidado neste discurso direto. A entrevista foi conduzida pelo padre Candange, jornalista, e por Manuel Vieira, com a técnica assegurada por Wanda de Carvalho. Até a próxima. Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.